Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, estudando, refletindo sobre a revista de setembro de 1868. É uma revista que contém 11 artigos, itens, que, como sempre, nos trarão valiosas reflexões e sempre mostram a qualidade dos textos da Revista Espírita e, em especial, a diversidade temática. É algo que nós sempre registramos, pontuamos, quantos temas sérios, valiosos dentro da perspectiva espírita nós encontramos na revista, seja de autoria do próprio codificador, seja uma bela comunicação espiritual, seja um texto de outra pessoa que Kardec reproduz na revista, enfim, sempre vamos encontrar um material muito valioso para o nosso aprendizado doutrinário. Hoje eu vou começar não seguindo a ordem cronológica da comunicação dos textos, dos artigos, como sempre fazemos, porque muitas vezes, quando chegamos já ao final do nosso tempo, faltando pouco tempo, nos deparamos ou deixamos para o final um tema importante e às vezes não temos tempo para abordá-lo. A ideia deste programa não é abordar minuciosamente todos os artigos da revista. Aqueles que nos acompanham percebem que normalmente nós nos aprofundamos mais em 2 ou 3 artigos, alguns nós fazemos uma citação mais rápida, mas a ideia, a formatação desse programa é justamente levar até o movimento espírita esta ideia do que compõe a Revista Espírita e quantas informações maravilhosas nós vamos encontrar nela. Hoje nós estamos invertendo porque temos uma belíssima comunicação espiritual na revista de setembro de 1868. E ela traz muitos temas para a nossa avaliação. Então eu vou começar com ela. É uma comunicação chamada O que fizeram de mim? Veja que título bem sugestivo. O que fizeram de mim? É uma comunicação que Allan Kardec recebeu de New Orleans, nos Estados Unidos, e de um grupo, e quem assina a mensagem é Jesus. Por isso o título agora compreendemos, né? O que fizeram de mim, o que fizeram da minha mensagem. E aqui, antes de ir lendo-a aos poucos e comentando, um ponto chama atenção. Kardec, ao final da comunicação, ele vai falar que não conhece os detalhes deste grupo onde a mensagem foi dada, mas analisando a comunicação, ali ele diz assim, no fundo e na forma de pensamentos, né, a sua simplicidade junto à nobreza de estilo, percebe-se que há uma grande plausibilidade, uma veracidade do espírito que a assina, Jesus. Que no movimento espírita, já abordamos aqui outras vezes, eu afirmo, e muitos outros autores sérios, de que é o espírito de verdade. De forma que esse primeiro ponto de Kardec já é importante. Vejam que Kardec recebe uma comunicação de um grupo que ele não conhece os médiuns, não conhece mais detalhes de como este grupo funciona, porque às vezes é importante. Quando nós temos acesso a esta informação, esta comunicação espiritual, veio de um grupo mediúnico, de uma casa espírita, às vezes a gente conhece a casa espírita, sabe que ela é uma casa espírita séria, comprometida com a doutrina, porque infelizmente há algumas que não têm tanta seriedade, tanto comprometimento com a doutrina, às vezes fazem mais um espiritualismo ou implementam ali modismos e achismos e acabam desconfigurando a pureza doutrinária.
Então, quando nós recebemos uma comunicação e sabemos da casa espírita que veio, é uma casa espírita séria, comprometida, conhecemos os dirigentes, às vezes conhecemos os próprios componentes do grupo mediúnico, pessoas dedicadas, já é um indicativo inicial de que a mensagem deve ser de boa procedência, o que não nos exime de analisar a mensagem. Esta é uma recomendação constante de Allan Kardec. Em O Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, vimos vários textos que não importa o nome, o espírito pode vir e dar um nome pomposo, conhecido, e para enganar, para mistificar. Então é importante analisar o conteúdo da mensagem. Aqui Kardec não conhecia a procedência do grupo. Ele recebeu esta mensagem que foi publicado num jornal, que chegou ao seu conhecimento. De forma que ele faz uma análise da forma, do formato da mensagem e do seu conteúdo. Tudo isso é importante, porque os bons espíritos sempre usam uma linguagem séria, são objetivos, simples, diretos, têm uma forma adequada e um conteúdo condizente. E Kardec fez esta análise porque certamente ele não publicaria. Aliás, em O Livro dos Médiuns, lá no final, confesso que eu não me recordo o capítulo, não sei se é capítulo 31, 32 ou 33, é no fim do Livro dos Médiuns, ali existe Kardec publicando algumas mensagens e demonstrando a sua forma de analisar, algumas refutando. Inclusive, se não me falha a memória, uma o Espírito assinou Jesus, onde ele fala o estilo, a forma, não é condizente com o Espírito, aqui é. Então, logo neste início, nós pontuamos a importância desta análise das comunicações. Não é porque veio de procedência espiritual, mediúnica, que nós temos que aceitar cegamente. Sempre mencionamos João, o evangelista, dizendo: não acreditais em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Então, e tem faltado, né? Diga-se de passagem, esta coerência, esta prudência, o atender esta recomendação de Kardec, porque notamos ainda uma enxurrada de obras mediúnicas de má qualidade, aceitas, muitas vezes sem maiores cuidados, mensagens espirituais que circulam nos grupos sociais. Percebemos que as mensagens vão sendo repostadas, sem uma análise crítica séria. Recomenda-se que tudo o que nós recebemos, seja qualquer texto, para repassar adiante, tem que passar pelo nosso crivo. E se for uma comunicação espiritual, da mesma forma, eu tenho a postura de, se receber em algum grupo, a gente acaba muitas vezes excluindo a mensagem se não passou por esse critério. Às vezes conversamos com a pessoa que enviou reservadamente para chamar-lhe a atenção para determinado ponto ou determinado cuidado, porque hoje as pessoas vão postando sem muita análise, sem muito critério. Vimos nas épocas mais graves da pandemia, da Covid, quantas mensagens atribuídas ao doutor Bezerra de Menezes, vacina espiritual, cura da Covid, onde nós líamos ali as mensagens e clara e nitidamente percebimos muitas incoerências doutrinárias. Mas as pessoas, falta de estudo. Por que se aceitam comunicações de má qualidade? Por que se publica? Por que circula com facilidade? Porque ainda tem faltado, de uma maneira geral, este estudo mais sério e mais profundo da doutrina espírita, para que possamos ter condições de uma avaliação mais adequada, mais correta. Na dúvida, guardamos. Na dúvida, não repostamos. Na dúvida, conversamos com pessoas mais vividas da doutrina espírita, com mais conhecimento. Olha, recebi esta comunicação, este livro mediúnico, fiquei na dúvida neste ponto, neste trecho, o que você acha? Dialoga e chega-se a uma conclusão. Então, ouvir as pessoas mais qualificadas, muitas vezes, para que possamos tomar esse cuidado. É um zelo que temos que ter com a doutrina espírita. Outro ponto importante:
Foi o próprio Cristo que foi ao grupo mediúnico e ditou a mensagem? É possível, não é impossível que espíritos de alta envergadura, como o próprio Cristo, o governador espiritual da Terra, se der tempo nós vamos ver hoje aqui uma mensagem também falando de, usando nomes diferentes, né, mas falando um espírito, um delegado superior que cuida da Terra, não é improvável que pela seriedade do grupo, pela dedicação dos médiuns, estas almas se sintam atraídas e possam dar a mensagem. Podem nos perguntar, pode ter sido outro espírito levando a mensagem em nome do Cristo? Também é possível e talvez seja até o mais plausível. Já vimos aqui na revista e sabemos que muitos espíritos autorizam que determinados espíritos que pertencem à sua falange, que têm a mesma forma de pensar, estejam levando a mensagem em seu nome. São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís, vimos aqui na revista, muitos assinam porque são da equipe de Filomeno de Miranda, da equipe de André Luiz, da equipe de Santo Agostinho, e com a permissão assinam a mensagem usando o nome do Espírito. E como é que nós vamos ter certeza? Pelo conteúdo, pela forma. Nós vamos analisar. Então é importante isso. Sabemos, à luz da doutrina espírita, que existe este grupo, né, às vezes sob a tutela de Santo Agostinho, há dezenas, centenas de espíritos, e tem a permissão. Olha, vá a tal grupo, vá a tal médium, leve esta mensagem e assine em meu nome. É como se fosse uma procuração espiritual. E aí nós vamos ver pelo estilo, pela elevação do assunto, falando, não, é uma comunicação séria. É a análise que Kardec fez. Sim, é plausível, é lógico que tenha vindo do Cristo, direta ou indiretamente por espíritos que receberam esta autorização do governador espiritual da Terra para levar a mensagem. Então este preâmbulo é importante. E a mensagem é muito bonita, que vai falar, vou lendo aqui alguns trechos e comentando, né? Filhos, eu vos escrevi, quando vossa boa união me chamar, virei a vós. Né? E vossa boa união me chamou, eis-me aqui. Então vejam, referindo-se àquela passagem do Evangelho, no ver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei presente. Então Jesus está falando de reunião, de coletividade. Quando eu estiver sozinho, ele poderá estar comigo? Sim. Ele fala, eu estarei convosco por toda a eternidade. Mas quando ele fala de 2 ou 3, ele está nos ensinando sobre reunião, sobre grupo, sobre sintonia, homogeneidade de pensamento, a seriedade do grupo. Então, como ele diz aqui, esta boa união cria uma ambiência espiritual, moral, para que bons espíritos ali estejam presentes. Então, quando nós falamos de boa união, nós podemos lembrar de uma casa espírita. Kardec fala da importância da homogeneidade de pensamentos, de ideias, de sentimentos, falando para o grupo casa espírita, para o grupo de estudo mediúnico, esta boa união é importante. Esta boa união, esta seriedade, este comprometimento com o bem, com a doutrina, é que cria esta ambiência espiritual da casa espírita, abrindo possibilidades, méritos, para que os bons espíritos ali estejam circulando, ali estejam atuando, amparando, trazendo mensagens. Esta boa ambiência espiritual também ajudará para que os médiuns tenham esta receptividade da mensagem. Então, o Cristo, né, ou um preposto do Cristo, está falando, viemos a este grupo porque aqui há uma boa união. Grupo de estudos, onde há o maior número de homogeneidade possível. Às vezes um grupo com 30 pessoas, às vezes um ou outro não se dá, é compreensível, não deveria,
mas vai prevalecer a maioria. Quanto maior a homogeneidade, melhor o ambiente. Grupo mediúnico, principalmente por conta da necessidade de sintonia, de silêncio, de quietude, de conexão espiritual, trazer mensagens muito importantes, esta boa união. Isso significa que não possa haver desafios, lutas, problemas? Não, haverá. A casa espírita enfrenta desafios, lutas. Um grupo de estudo, um grupo mediúnico, um grupo de uma determinada tarefa na casa espírita, passe, atendimento fraterno, muitas vezes experimentará desafios. A forma como lidar com eles que é a questão, porque nós podemos lidar com diálogo, com respeito, com seriedade, evitando calúnias, discussões, bate-boca, distorções da doutrina, espaços para questões chulas e bobas. Então não é a ausência de problema, é natural no mundo como a Terra que existam esses desafios. Isso faz parte da gestão da casa espírita, mas não afetará esta boa união, a forma como se lida, né? O respeito, repito, o diálogo, para que possa se chegar a um bom termo da questão, e isso que a mensagem está falando da boa união entre religiões. Vemos, por exemplo, o movimento Você é a Paz de Odivaldo Franco, cria este espaço para uma boa união entre as religiões, o chamado diálogo interreligioso, com profundo respeito, tratando de temáticas comuns, especialmente dentro da perspectiva moral, a fim de que possamos juntos, pertencendo ao mesmo rebanho, o bom pastor ao Cristo, nós possamos construir bons valores, boas práticas, bons procedimentos, unindo-se como irmãos, filhos de Deus, para a melhoria da sociedade, da convivência, do planeta. Aliás, já falando de um outro artigo da revista que estudamos, Kardec cita aqui a Liga Internacional da Paz, que era justamente essa proposta, e ele elogia esta união de pessoas, discursos de oradores, documentos, né, onde ele percebe ali, ainda mais naquela época, havia o flagelo da guerra e tudo mais. Kardec enaltece, porque diz que isso conduz à fraternidade universal. Kardec elogia esta iniciativa, desta Liga Internacional da Paz, independentemente da religião, unem-se para tratar desse tema comum e vital para a nossa saúde, vital para a nossa felicidade, vital para resolver muitos dos problemas que nós enfrentamos ainda na Terra. Então vejo que aqui essa boa união também significa aqueles que exercem as lideranças religiosas se encontrarem, se unirem, cuidarem de temas, porque as lideranças, as suas ações, refletem dentro da intimidade dos núcleos religiosos. Muitos fiéis olham as lideranças para se inspirarem e perceberem quão importante é esta convivência fraterna, sem qualquer tipo de divisão. É por isso que Jesus falava um só rebanho, um só pastor. Não é uma única religião. São diversas religiões que ainda existem na Terra, pela diversidade de níveis de consciências, de entendimentos, mas esta convivência fraternal buscando o ideal comum, o amor e a paz. E o Espírito segue, né? Eis-vos agora como meus apóstolos de outrora, fazei como os bons e não façais como os maus. E diz assim, que ninguém renegue, que ninguém traia, ide sentar-vos à mesa, a mesma mesa que reuniu os amigos da minha fé e do meu coração, que ninguém seja nem Pedro nem Judas. Olha só que parágrafo interessante, né? Eis-vos agora como meus apóstolos de outrora. Então veja, apóstolo aqui tem o sentido de mensageiro, né? Enviado, mensageiro. Eis-vos como os apóstolos de outrora. Então a vinda da doutrina espírita era a volta do Cristo, simbolicamente. O cristianismo redivivo. E nós espíritas, convidados que somos para sermos esses
apóstolos da atualidade, mensageiros da Boa Nova, não só pela fala, mas especialmente pelo comportamento fiel no dia a dia. Então aqui Jesus, na mensagem, está nos convidando a assumirmos esse compromisso de apóstolos, de pessoas comprometidas com a mensagem que nós estamos recebendo, falando em especial da doutrina espírita. Qualquer religião, a pessoa que se sente realmente cativada pela mensagem e se esforça por viver aquela fé no cotidiano com a honestidade, com ética, compromisso com a verdade, com o bem, porque nós estamos precisando mais de condutas espiritualizadas do que propriamente aumentar o número de religiões, né? Não é aumentar o número de religiões, de núcleos, é aumentar a qualidade moral dos adeptos que precisam estar mais comprometidos. Isto é ser apóstolo da mensagem de Jesus, como ele fala aqui, para que possamos fazer mais o bem e menos o mal. E o Livro dos Espíritos trata da questão do bem e do mal. O bem, tudo aquilo que está de conformidade com as leis de Deus. A lei de Deus, em síntese, é de amor, justiça e caridade. Então, tudo que vai nessa linha é o bem. Tudo que vai em sentido oposto é o mal. Tudo que se distancia da lei de Deus. Então, o mal tem variados espectros: a violência, a traição, a mentira, a agressividade. E aqui a doutrina espírita nos chama para uma atenção muito importante: a neutralidade, a indiferença. Aprendemos com a doutrina espírita, somos responsáveis pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Então aqui o mal, talvez hoje para nós, tem esse alerta maior de não nos omitirmos, não nos tornarmos indiferentes às dores e às necessidades dos outros, arregaçarmos as mangas e sermos comprometidos. Ele cita aqui que não sejais nem Pedro nem Judas. É interessante isso, porque aqui Jesus está trazendo uma lição. Jesus, como o espírito puro que é, naturalmente que ele não estava aqui externando sua mágoa, seu ressentimento, porque era profundamente tolerante e entendia os limites morais de todos. Aliás, ele sabia de antemão da conduta dos dois e não evitou. Não. Ele falou: antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Para Judas, na Santa Ceia, ele falou: um de vós há de me trair. Ele parte o pão, entrega, inclusive é para quem estou entregando o pão. Então Jesus sabia, respeitava o livre-arbítrio, não interferiria, tinha profunda tolerância, compaixão, amorosidade, entendia os limites de cada um. O alerta aqui é justamente para que a gente possa, Jesus está chamando a atenção para evitarmos este deserdar, a deserção dos compromissos religiosos. Pedro falhou ao negá-lo? Sim. Significa uma deserção do compromisso religioso? Sim. Judas ao traí-lo, vendê-lo por 30 moedas de prata? Sim. Nós não vamos entrar aqui em detalhes na vida dos dois, o que motivou um ou outro, mas aqui a forma como cada um lidou com a culpa. Judas, depois, porque ele não queria a crucificação e a morte de Jesus. Ele queria apressar o reinado de Jesus, que ele achava que era mais material, mais temporal em termos de poder para frear a dominação do Império Romano do que um reino mais moral, espiritual. Não tinha paciência, era o tesoureiro do colégio apostólico, lidava, portanto, com dinheiro, o imediatismo, resultados rápidos. Ele não tinha paciência. E achando que apressaria, que ao prenderem Jesus, Jesus iria demonstrar o seu poder. E ele, ao ver Jesus ser preso, como um cordeiro pacífico, sem resistir, aquilo lá lhe trouxe a cruz, o desfecho que viria. Ele certamente entrou no processo de culpa, suicidando-se. É tão bonito uma obra de Amélia Rodrigues pelo Divaldo, O Trigo de Deus, capítulo Arrependimento Tardio, para a gente ver a amorosidade de Jesus, porque ao sair do corpo após a cruz,
plenamente lúcido, um espírito como Jesus, não enfrentaria nenhuma dificuldade na desencarnação, no desligamento do corpo, logo chegando no mundo espiritual, vai socorrer Judas nas regiões infelizes. É um diálogo tão bonito. Judas sou eu, confia e espera, ainda há tempo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, perdoa teu ultraje. Recorda o amor de modo que a paz se te anime no coração. Nunca te deixarei, nunca te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Olha que fala bonita, é a Amélia Rodrigues escrevendo. Então, para demonstrar essa amorosidade de Jesus, indo acolher Judas, que depois se reabilitaria através de algumas reencarnações. A sua reabilitação se dá com a reencarnação de como Joana d'Arc. Né? Realmente, nós não podemos ficar com aquela imagem presa de Judas. Né? Algumas religiões que lembram a traição de Judas, ou malhar Judas, mas à luz da doutrina os espíritos progridem, se arrependem, reabilitam-se, reparam, refazem os caminhos, reaprendem. Foi o que aconteceu com Judas. E Simão Pedro, sim, após negar Jesus 3 vezes, está no Evangelho, e Amélia Rodrigues também nas suas obras descreve, amplia, ele triste naquela madrugada escura, tenebrosa, e eis que Jesus, mesmo preso, em espírito aparece para ele, recordando uma lição que ele havia conversado com Simão, se não me falha a memória, na Santa Ceia. Pedro, vai entender agora que o homem é mais frágil do que perverso, as fragilidades da criatura humana. Muitos acabam se equivocando por fragilidade, por invigilância, por descuido, não propriamente por maldade. E ali Simão, por fragilidade, nega ao mestre, entra no processo de culpa, mas reabilita-se, perdoa-se e vem a se tornar aquele grande trabalhador na casa do caminho. Jesus sabia, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Ele foi realmente, tinha mais idade e ele iria ali pela maturidade da idade e pela fé intensa, pelo compromisso, ser aquele condutor de almas na casa do caminho e nas tarefas decorrentes do cristianismo primitivo, naquele primeiro momento após a crucificação de Jesus. Então vejo duas formas distintas, dois símbolos de deserção do compromisso cristão e como lidar com essas questões, reabilitar-se logo ou retardar esta reabilitação. No movimento espírita, muitos de nós deserdamos do compromisso, abandonamos tarefas, abandonamos casas espíritas sob 1000 justificativas. A questão é lidar, retomar logo, reabilitar-se, voltar a tempo para o estudo, para a tarefa da casa espírita, para a prática do bem, reabilitando-se ainda na mesma reencarnação, seria o ideal. Né? Que possamos estar vigilantes para evitar esta deserção. Né? Vigilância e oração, como recomendava Jesus. Mas veja ele chamando a atenção aqui para a questão do bem, do mal, para a questão do renegar, né? Negar ou trair. E ele segue a mensagem, é muito bonita a mensagem. Ó meus bons filhos, olhai em torno de vós e vedes minha cruz, o instrumento glorioso de meu vil suplício, domina os edifícios da tirania, e eu não tinha vindo senão para pregar a liberdade e a felicidade. Com a minha cruz afogaram os corpos no sangue e as consciências na mentira. Olha só, que interessante Jesus falando desse símbolo da cruz. Em muitos edifícios, em muitos locais, ali está a cruz. Essa imagem muito usada por muitos cristãos, Jesus crucificado, simbolizando para muitos a presença do pensamento cristão, da convicção cristã. Só que, e o dia a dia? A conduta, as escolhas, quantos locais públicos e privados, ali está a cruz, simbolizando que o pensamento cristão,
ou os valores cristãos ali estão presentes, mas será que estão? E às vezes em locais onde está o símbolo da cruz, traições, interesses pessoais em detrimento dos coletivos, equívocos, a escravização pelas paixões, pelos prazeres. Então vejo que não é a aparência, não adianta colocar um símbolo cristão, colocar uma camiseta com a imagem de Jesus, ou afirmando-se de tal religião. O mais importante é o interior, o mundo íntimo, o pensamento, os ideais, que se refletem na conduta. Então Jesus está falando, então não adianta a imagem, a cruz. E com a minha cruz, ou seja, através dos meus ensinos, que seriam deturpados, oprimiram muita gente. E a minha mensagem, que é de liberdade e de felicidade. Sim, mensagem de liberdade. Né? Que a doutrina espírita repete. Eu vos trago, disse Jesus, boas novas de alegria. Né? Então, de felicidade, felicidade que vem do nosso compromisso com o bem, da prática do bem, de ajudar, de servir, de ter na vida propósitos nobres. Aí advém a nossa felicidade, que nós vamos construindo a pouco e pouco, evitando o vazio existencial, as aflições e as angústias da alma por uma vida muito materializada, com poucos valores espirituais, de liberdade, né? Como Jesus quer de liberdade, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, como diz Paulo de Tarso. De liberdade, posso fazer o que eu quiser, mas terei responsabilidade pelo acerto e pelo erro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a mensagem do Cristo nos liberta desses condicionamentos, desses equívocos, a fim de que, livres, não mais escravizados pelas paixões e pelos conhecimentos equivocados, possamos agir com mais autonomia espiritual e com mais responsabilidade moral. Interessante que aqui num dado momento ele vai dizer assim: que fizeram de mim, de minha memória, de minha lembrança, de meu apostolado? Um sabre? Olha, por isso que eu digo, essa mensagem é especial, por isso que eu comecei por ela. É uma mensagem valiosíssima. Vejam que não é, que é o próprio título da mensagem, né, que fizeram de mim, não é um lamento sofrido de Jesus, mas um alerta, uma advertência, como se ele dissesse: o que estão fazendo de 2000 anos das minhas lições? Ele fala, fizeram dela um sabre, uma arma, que veio ao longo da história matando, oprimindo, violentando, enganando, em nome do poder temporal da terra, o que Jesus nunca propôs, sempre falou de simplicidade e de amor. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. De forma que aqui quando nós falamos desta história mais triste da religião, que realmente, ou de algumas religiões que usam o conteúdo religioso como sabre, como arma, para separar, para dividir, para oprimir, para matar aquele que pensa diferente dele, de fato, está equivocado. O fanatismo religioso, profundamente perigoso, tanto quanto o fanatismo científico. E Jesus disse, né, não vim trazer a paz, mas a espada. Sabia pelas nossas imperfeições que as suas mensagens seriam deturpadas, distorcidas. Então fizeram da minha memória, fizeram de mim, fizeram da minha lembrança, de fato, um sabre, né, uma arma. Filhos, ide para o céu com a fé, e toda a humanidade vos seguirá sem medo e com amor. E aí ele diz aqui, tudo quanto vos foi dito para a prática do verdadeiro cristianismo não é senão a sombra da verdade. Né? Então ele foi deturpando o verdadeiro cristianismo, sabendo que a reencarnação, as múltiplas vidas, fazia parte do cristianismo primitivo. Muitos pensadores e historiadores registram isso. Pais da igreja que pregavam publicamente as múltiplas existências. Mas, num dado momento, por interesses pessoais, ela foi riscada da história do cristianismo, substituída pela doutrina da graça. Mas cabe, ou coube à doutrina espírita, restaurar
as verdades evangélicas. Ele chama atenção para tomar cuidado com os triunfos humanos, onde se busca muito likes, curtidas, projeções, aplausos, estes títulos transitórios do mundo que tem trazido, pelo orgulho, pelo mau uso, mais infelicidade do que felicidade ao espírito que porta estes cargos muitas vezes. Buscarmos o tesouro do espírito, a paz de consciência, não necessariamente os triunfos humanos. Então, e aí ele fala: pensai em mim quando fordes partir o meu pão e beber o meu vinho, dizendo que arvorais para a eternidade a bandeira dos mundos. Ó sim dos mundos, porque ela, a eternidade, unirá o passado, o presente e o futuro. E aí termina a mensagem. Pulamos uma pequena parte, mas é uma mensagem linda. Vale a pena a leitura e o estudo na íntegra. Pensar em mim quando partir o meu pão e beber o meu vinho. Então não basta estar presente muitas vezes numa cerimônia religiosa apenas com o culto, o rito exterior, sem o coração estar ali, o comprometimento. E aqui a simbologia do pão e do vinho. O pão é o alimento dos ensinos de Jesus. Nunca precisamos tanto desse alimento espiritual que Kardec, na obra A Gênese, quando trata dos tempos são chegados, ele vai falar que nesses tempos de transição que vivemos, nós sentiríamos falta desse alimento mais substancial, mais espiritual. E muitas criaturas humanas se fragilizam, sofrem por desnutrição espiritual. Desespero, desalento, desânimo por conta disso. Vivemos um momento de excesso de informação e carência de conhecimento. As redes sociais, tudo muito rápido, muito descartável. Muitas informações circulando, mas nem todas úteis para nós. Não que tudo precise ser religioso. Nós estamos progredindo intelectual e moralmente. O intelectual envolve o conhecimento geral, mas perde-se muito tempo com muitas informações descartáveis, desnecessárias. O que nós precisamos é deste pão, o pão do Evangelho, as lições do Cristo que fizeram de mim. O vinho simboliza, como ele diz a próprio Simão Pedro, está na obra Boa Nova de Chico, a alegria com que quero selar meu compromisso com vocês. A alegria da mensagem de Jesus. Não é para nos tornar pessoas sisudas, sérias, carrancudas, fechadas, que não sai de casa, que só vai ao templo religioso, não. Jesus deu exemplo, ele esteve em vários locais e festividades. As bodas de Canaã, as bodas de Caná, perdão, as bodas de Caná e outras, mas comprometido. Então, onde nós estivermos é o compromisso com a mensagem de Jesus. E o vinho simboliza também esse estado alterado de consciência, que pelo teor alcoólico ele altera o estado de consciência. E a mensagem de Jesus também nos altera o estado de consciência, porque nos alarga a percepção da vida e do mundo, nos convidando, não constrangendo, convidando a um comportamento mais equilibrado. Imortais que somos, porque herdamos de Deus a eternidade, em espírito, imortais, com o nosso passado, que são os nossos aprendizados, o presente, oportunidade, e o futuro, conquista, que nos cabe realmente, através da forma de agir hoje, construímos o nosso futuro com mais ou menos felicidade. Então é uma mensagem muito atual, muito profunda, com várias lições. E essa é daquelas mensagens da Revista Espírita que merece, sem dúvida alguma, um destaque. Mas ainda temos alguns minutos. A Revista Espírita de setembro de 68 ainda começa com o artigo O Aumento e a Diminuição do Volume da Terra. É um texto que Kardec pôs na Gênese e um assinante questionou, porque ele cita, o assinante, que na Gênese tem a frase: na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha um átomo a mais nem a menos do que hoje. E este assinante questiona-se com o passar do tempo, tantas coisas acontecendo na Terra, o aumento da população, ele cita aqui a questão das plantas, das trocas constantes, se a Terra de fato não teria aumentado a sua
a sua massa, alguns falam volume, eu fui pesquisar, há uma diferença, né? Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Volume é o espaço ocupado por essa matéria. E fomos ver aqui as conquistas da ciência mais atual, e a gente percebe que, porque Kardec depois vai responder, vai explicar muitas coisas nessa questão da massa. Ele até diz aqui, a massa do globo, a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes, sólidas, líquidas, gasosas, é a mesma desde a sua origem. Kardec explica, né, aqui do ponto de vista mais da ciência, que não haveria, inclusive, nós vamos citar aqui uma comunicação espiritual de Galileu, pelo médium Delian, mas assim, atualmente, já se fala que praticamente a massa da Terra permaneceu praticamente a mesma. Estima-se que a Terra já tem 4,5 bilhões de anos, que nesse período todo ela ganhou, aqui eles dizem, né, um pneuzinho de 66 centímetros, porque a massa da Terra é estimada em 6 sextilhões de toneladas, difícil até de imaginar, e que de lá para cá, após 4,5 bilhões de anos, ela teve possivelmente um acréscimo de 675 trilhões, parece um número vultuoso, mas comparado à sua massa é insignificante, como diz aqui, é um pneuzinho de 66 centímetros, né? Para a Terra, para a massa da Terra não é nada, né? E aí, e isso se deu principalmente por poeiras cósmicas e esses meteoritos, né, que às vezes acabam caindo aqui e vão agregando, somando massa à Terra, né? Mas é praticamente a mesma, né? E volume, pelo que se sabe, a Terra ocupa o mesmo espaço. Uma das formas da ciência demonstrar também isso, a questão da massa e do volume, esta praticamente ausência de alteração, é que a posição dela em relação à Lua é a mesma, não sofreu alteração. Então vejo que o artigo de Kardec, a proposta, dentro de hipóteses científicas da época, está muito bem ajustado às conquistas da ciência atual. Na comunicação de Galileu, ele vai falar mais a questão das fases da matéria, vai falar que os mundos se esgotam, envelhecendo e tendem a dissolver para servir de elementos de formação a outros mundos. Devolve pouco a pouco ao fluido cósmico universal do espaço o que haviam tirado para se formar. E aí Galileu vai falar dessas 3 fases da matéria, né? Infância, virilidade e decrepitude, ou seja, nascimento, vida e morte, pela qual a matéria orgânica e inorgânica passa. Porque como está falando da perda de massa, que um dia a Terra poderia deixar de existir, Galileu vem e fala, olha, tudo que é matéria vai deixar de existir, né? A Terra passará por essas fases, o sistema solar, o Sol, estima-se que o Sol tem uma vida de 10 bilhões de anos, e já viveu aproximadamente metade, 4,5, então faltaria 5, 6 bilhões de anos de vida para o Sol, bilhões de anos. As pessoas que entram em medo, em conflito, nossa, mas o Sol vai acabar daqui 5 bilhões de anos, que será de nós e a Terra? Kardec até toca nesse assunto que é profundo, é só a luz da doutrina espírita para abordá-lo com profunda naturalidade, sem temor. Em que se tornam os habitantes de um mundo destruído? Fazem o que fazem os moradores de uma casa em demolição. Vão morar alhures em melhores condições. Mas é provável que quando um globo tenha chegado ao seu período de destruição, desde longa data, tenha cessado de ser habitado, porque então já não pode fornecer elementos necessários à manutenção da vida. Então veja, surgiu com a questão da massa da Terra, a mensagem de Galileu, e agora Kardec falando assim, a Terra vai deixar de existir, ou seja, sua massa vai diminuir, seu volume, na hora que deixar de existir, vai diminuir, vai voltar à origem, ao fluido cósmico universal, que é essa matéria primitiva universal. Mas quando isso se der, nós, espíritos imortais, estaremos em outras habitações, ou como disse Jesus, nas muitas moradas da casa do Pai. Então, esse olhar mais universal, somos cidadãos do universo, a Terra é o nosso domicílio temporário. Então, este olhar da doutrina
nos permite analisar questões que são tão complexas, profundas e muitas vezes até, vamos dizer assim, impensáveis para muitas pessoas, que sequer param para pensar nisso, ou que se for cuidar desse assunto entram em medo, com real, não quero nem cuidar desse assunto, que será de nós? Mas é uma morada transitória. Então, quando chegar o momento de extinção da Terra, extinção do sistema solar, que o Sol vai entrar nesse processo de destruição, a sua matéria, a sua massa vai se desfazendo, retorna à origem, o fluido cósmico universal, que dá origem à formação de novos corpos, novas matérias, novos mundos. Né? A gente vê essa beleza que a doutrina espírita nos ensina. Nós, antes, já estaremos em outras moradas, bem antes. Ficamos a imaginar uma escola que está ficando velha e que percebe-se que logo mais vai ruir. O que faz uma pessoa prudente? Transfere os alunos para outra escola, não espera a escola cair em cima deles ou correr risco. A Terra, quando chegar perto deste momento, nós estaremos em outras habitações siderais, universais. Somos cidadãos do universo, né? Por isso Kardec vai trazer a alma da Terra, meio que também um tema tratado na Gênese. E aí Kardec fala que alguns propõem isto, né? Que a Terra teria uma alma própria, uma vida própria, algo assim, né? Às vezes é meio poético dizer a alma da Terra, né? Mas a ideia surge dessa forma equivocada, né? Com uma alma sendo um ser vivo independente, autônomo, com uma alma própria. Kardec refuta essa tese e vai dizer, pela alma da Terra pode entender-se mais racionalmente a coletividade dos espíritos encarregados da elaboração e da direção dos seus elementos constitutivos. E aí ele indaga aos espíritos, e vieram várias comunicações nesse sentido, o critério da universalidade dos ensinos, que é muito importante, inclusive vem se somar aquela questão da avaliação das mensagens que nós falamos no início, antes de ler Que Fizeram de Mim. E aí vem uma mensagem muito bonita. A Terra não tem alma que lhe pertença propriamente, porque não é um ser organizado como os que são dotados de vida. Tem-nos aos milhões, que são os espíritos encarregados de seu equilíbrio, de sua harmonia, de sua vegetação, de seu calor, de sua luz, das estações, da encarnação dos animais. Né? Então, fala que a Terra vem progredindo, progride sempre. Estamos vivendo um momento de transição do mal ao bem, do medíocre ao belo. Deus, Criador, é a alma do universo, de todos os mundos que gravitam. Os espíritos encarregados em cada mundo são agentes de sua vontade, sob a direção de um delegado superior. Esse delegado pertence à ordem de espíritos mais elevados. Aí perguntam para os espíritos: esses espíritos encarregados podem encarnar-se? Certamente, missões particulares. Daí, na mensagem, ele vai falar assim: é a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, inclusive o delegado superior, que constitui a alma da Terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação da colmeia, sob a direção do Espírito-chefe, governador da Terra, Jesus. Olha que bonito. E esse Espírito-chefe pode encarnar? Sem dúvida, quando recebe a missão. O que ocorre quando sua presença entre os homens é necessária ao progresso. A gente sabe que Jesus encarnou na Terra. O delegado superior é o nome que usa espíritos encarregados, delegado superior, governador espiritual da Terra, enfim, nomenclaturas diferentes, mas para um pensamento comum. Então poderíamos aqui se ver que em 2 momentos ele fala que a alma da Terra seriam a alma almas desses espíritos que cuidam do destino da Terra. Então existem, a Bia aqui diz que é os milhões, Jesus como delegado, e depois nós poderíamos dizer os seus ministros. A obra Caminho da Luz mostra os arquitetos federais, engenheiros federais, que vieram com Jesus desde o início da formação da Terra. O mais elevado, Jesus. Abaixo, muitas vezes são até espíritos puros, mas entre os espíritos puros há uma gradação de evolução que nos escapa totalmente à percepção. Alguns falam, alguns citam, e nos parece, várias pessoas citando, que Chico
teria dito que pelo menos 3 ministros de Jesus, né? São essas almas que se destacam, que vieram. Seria Buda, Zoroastro e Sócrates. Chico faz essa referência. Existem outros? Certamente. Almas que, à medida que vão evoluindo, de acordo com a evolução, assumem tarefas maiores nesse equilíbrio da Terra e compõem simbolicamente estas almas da Terra que cuidam da direção da Terra. Mas num olhar mais amplo, como disse aqui a mensagem, todas as almas vinculadas à Terra, dos encarnados e desencarnados, compõem a alma da Terra, né? Então é essa coletividade. Não há uma alma específica da Terra, mas as almas que compõem o planeta simbolicamente formam esta alma da Terra. São almas diferentes. A maioria de provas e expiações. Há ainda almas primitivas ligadas aqui, como também há almas mais elevadas que aqui vêm para ajudar no progresso, né? Quando a gente fala vai progredir para o mundo de regeneração, não significa que todas as almas ligadas à Terra estarão nessa faixa da regeneração, mas a maioria. A maioria é que indica o status de evolução do planeta. Ficam algumas almas um pouco mais atrasadas, que devem ali aproveitar a oportunidade para progredir, e as almas mais elevadas que reencarnam e atuam em missão, né? Então é muito bonita esta mensagem, né? E proteção do espírito dos santos patronos. Kardec aqui fala que se colocar o nome de um santo numa pessoa, se é garantia de que ela vai receber a proteção desse espírito. Né? Porque alguns acreditavam, colocavam o nome para atrair sorte, para atrair a proteção espiritual. Kardec fala, não tem sentido. Que um espírito de um santo que de fato, e muitas vezes, embora esse título de santo dado a eles, muitas vezes são almas nobres que deixaram um legado de luz impressionante, mas que não vão por si só ligar-se a uma pessoa pelo nome, que é por ter recebido o mesmo nome dele, né? Porque essas almas estão numa faixa de um amor mais amplo e atuam numa dimensão maior, né? E Kardec chama aqui até a atenção que mais importante se der o nome, Kardec fala que às vezes é por modismo, nome que em determinadas épocas se torna muito comum, mas quando dar um nome de um santo para uma pessoa, portanto que desde criança, ó Kardec falando de educação moral, educador, pedagogo que era, ensinar a esta criança, diz Kardec, quem foi este santo, onde viveu, que fez, suas obras, para que a criança, pelo nome que recebeu, saiba a procedência e, quiçá, sinta-se inspirada a seguir esses passos de elevação espiritual. Diz ele que depois, à medida que a criança crescesse, ensinar-lhe-iam a história de seu protetor, contar-lhe-iam suas boas ações, ela saberia porque tem o seu nome, etc. É interessante essa abordagem de Kardec dentro deste cunho mais educativo, pedagógico, porque às vezes dá-se um nome para as crianças e pouco se fala, né? Claro que o nome não vai atrair sorte ou azar para a criança, são as suas escolhas, né? Nem é garantia, como diz Kardec, de que o espírito a quem se está homenageando venha obrigatoriamente protegê-la. Todos que nascem, reencarnam, já tem um anjo da guarda que vem protegê-la. Mas é importante. Diferentemente de... Outro dia eu vi um artigo no livro da Sueli Calda Schubert, né? Quando casas espíritas recebem nomes de espíritos nobres, né, que foram trabalhadores. Às vezes acontece, né, que a casa espírita, não pelo nome atribuído propriamente, mas pelo trabalho desenvolvido de boa qualidade, de boa união, como disse a mensagem espiritual, atrai a proteção espiritual do espírito, né? Ela narra na obra Dimensões Espirituais da Casa Espírita, no começo da obra, isso. Às vezes já se sabe que tem aquele patrono espiritual. Então há casas espíritas que tem nome muito comum, por exemplo, Joana de Ângeles, Grupo Espírita Joana de Ângeles. Esse centro poderá receber a proteção de Joana de Ângeles? Poderá. Só porque pôs o nome? Não. Pela qualidade da tarefa desenvolvida ali. Poderá despertar a simpatia desse espírito? Poderá. Poderá haver uma proteção? Poderá.
do espírito diretamente? Não necessariamente, ou através dos seus prepostos, como nós vimos. Na falange Joana de Ângeles, existem espíritos ligados ao seu círculo, ao seu trabalho, que atuarão em seu nome, inspirando, amparando casas espíritas que receberam o seu nome. Então, em termos de casas espíritas, né, o nome muitas vezes indica o patrono espiritual, mas mais do que o nome, a atuação angariará essa simpatia e o espírito, direta ou indiretamente, estará ali trabalhando, como acontece com instituições com o nome Dr. Bezerra de Menezes, vemos na literatura, quando o próprio Dr. Bezerra ou espíritos de sua falange, de fato, trabalham naquela instituição, ali estão trabalhando pelo bem-estar, pelo bom desenvolvimento daquela instituição espírita, né? Por isso Kardec traz aqui a poltrona dos antepassados. Cita-se que na casa de um escritor poeta de grande renome tinha um costume bizarro de deixar uma caixa, uma cadeira, uma poltrona, ela era fechada com cadeado e ninguém nela se senta. Diz que é o lugar dos antepassados, dos avós, dos amigos que deixaram o mundo. Lá está como respeitoso testemunho de afeição, para lhes dizer que vivem sempre no espírito do sobrevivente. Kardec fala, não há necessidade de um objeto, mas a ideia ali, o objetivo é demonstrar este respeito aos antepassados, né? E de fato, seguramente é um pensamento que jamais brotaria de um cérebro materialista. Atesta uma ideia espiritualista, né? E nos surpreende, né? Porque ele conhece quem é o escritor poeta, que nunca afirmou abertamente a bandeira do espiritismo. É a expressão de um sentimento que parte do coração. Mais uma vez Kardec falando de educação para as crianças, é uma eloquente lição, posto que muda o que não pode deixar de produzir salutares impressões, porque a ideia da presença em torno deles, dos seus avós, das pessoas, né, é um poderoso freio moral, mais do que o medo do diabo. Então vejo que não precisa da poltrona, mas a ideia por detrás daquilo demonstra esta certeza da continuidade da vida, da imortalidade, da proteção desses espíritos que partiram e poderão nos ajudar, faz com que os habitantes ali da casa, as crianças que cresçam, possam lidar melhor com o luto, coisa que, como diz Kardec, a ideia materialista não faria. Então, sim, no fundo, a ideia é boa pela ideia que se propôs de como demonstrar este respeito, esta gratidão aos antepassados, aos avós, aos bisavós que partiram, porque eles continuam vivos, inspiram, ajudam. É uma forma de demonstrar respeito, gratidão. Para as crianças, uma forma diferente de lidar com a partida dos entes queridos, crendo que eles continuam vivos. Então, no fundo, traz, principalmente para a época, um século muito materialista, uma ideia boa. Para o hoje já não haveria necessidade de colocar uma poltrona assim. Basta que este ideal da imortalidade esteja presente ali no diálogo, no dia a dia daquela família, para que se possa lidar melhor com a partida dos entes queridos e o luto que daí decorre, né? Kardec cita Círculo da Moral Espírita em Toulouse, enaltecendo ali os fundadores desta casa espírita. Memórias de um Marido, também ele vai citar obras que trazem ideias espíritas. E assim na bibliografia também o Regimento Fantástico, citando obras da literatura, muitas vezes anteriores ao espiritismo, onde imortalidade, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, responsabilidade moral são temas tratados, e Kardec, como vimos na revista, gostava de trazer estas outras obras da literatura, da arte, que cuidavam do pensamento espírita, né? Então, e Conferências sobre a Alma, Kardec também cita mais ou menos nessa linha, né? Esta obra que também faz um estudo aqui sobre a crença da imortalidade das múltiplas vidas no passado. Então o autor vai citar a metempsicose, que embora equivocada na sua ideia, porque o espírito retrograda, mas já era a ideia das múltiplas vidas, vai falar dos egípcios, vai falar dos gregos, enfim, um estudo bastante histórico, inclusive entre os cristãos, vai citar ali os gauleses, né, os druidas,
que já desenvolviam esse pensamento da reencarnação, da imortalidade, da volta, do progresso contínuo, né? Aliás, o nome Allan Kardec, sabemos que é uma revelação, que ele adota esse pseudônimo justamente por ter vivido ali como um sacerdote druida entre os gauleses, onde já havia este pensamento, essas ideias que a doutrina nutria e trazia para a Terra, né? Então vejam quantas coisas bonitas, né? A Revista Espírita, sempre valiosa, sempre grandiosa, esta obra extraordinária do nobre codificador, que fica aqui para as nossas reflexões.